Glória a Deus. Então o que é que os irmãos acham? Sou mais bonito assim com máscara ou sem máscara? Estou a brincar com vocês. Vocês sabem que eu não posso deixar sempre brincar com vocês, não é? Porque não há tristeza no meu coração. Há sempre a alegria de Deus no meu coração. Umas vezes é acrescentada pela alegria das coisas que vemos e que sentimos e que observamos. Outras vezes é somente ela, fortalecida e alimentada por esse rio que sai do trono de Deus e que floresce no nosso coração, essa fonte que Jesus abriu no nosso coração. Amém? E nunca devemos esquecer isso. Nós hoje vamos regressar a uma palavra que eu senti por Deus vos dar há algum tempo atrás, no início do ano, a quando do primeiro grande confinamento, porque eu sinto que há necessidade de nós persistirmos em determinadas verdades, até que elas de facto, se é que assim se pode dizer, elas cristalizem, elas possam sedimentar, não é? Na nossa alma, no nosso coração. Há coisas que nós ouvimos, com as quais concordamos e com as quais sentimos muita alegria quando alguém tem a oportunidade de as pregar, mas passa algum tempo e é que nem Jesus diz, não é? Porque ainda há alguns espinhos, algures na nossa alma, no nosso coração, ou porque às vezes as nossas raízes ainda não são tão profundas quanto deveriam ser. Logo aquela semente parece que está ali por algum tempo, parece que é uma pequenina flor que dá ali um ar da sua graça e logo seca, logo desaparece, logo desvanece da nossa alma. E este não é o tempo da palavra de Deus desvanecer na nossa alma. Este não é o tempo que nós temos esperança a 10% ou a 50%, nem termos fé ou ânimo a 20%. Este é o tempo de termos tudo a 100%. Este é o tempo de estarmos em Cristo verdadeiramente, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade e sobretudo o nosso coração. Então nós vamos voltar a falar acerca de desenvolver a nossa salvação fazendo escolhas que mudam a nossa vida. É preciso nós vencermos esta disciplina, esta resistência natural que nós temos à mudança na nossa vida. E o primeiro lugar onde Deus quer que essa mudança ocorra é dentro de nós. Geralmente, quando nós vimos à igreja, temos essa expectativa que nos é legítima. Se a expectativa que devemos ter, que nos é legítima ter, é de que Deus muda a nossa vida, mas geralmente nós queremos ver sempre essa mudança com os nossos olhos naturais, não é? Queremos vê-la acontecer nas áreas da nossa vida. Mas tudo no reino de Deus começa primeiro no nosso coração. Tudo começa cá dentro. É cá dentro que as mudanças começam a ocorrer. A não ser que os seus pensamentos de facto se aprumem, se harmonizem com a vontade de Deus, dificilmente as coisas que Deus tem preparado para si chegarão. Então nós precisamos entender que isto não é uma questão de estações. Vem agora esta estação, Deus agora vai fazer tudo o que não fez. É verdade. Deus há de fazer tudo o que ainda não fez. Mas Ele sempre nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nós. Ele sempre deseja que essa preparação ocorra. Vamos lá abrir então em Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. E vamos recuperar desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, este desejo de que os filipenses compreendam que, uma vez que entregaram a sua vida a Jesus, não aconteceu tudo de repente, mas tudo começou. À semelhança daquilo que nós compreendemos como é hoje um casamento, não é? Sabemos que um casamento não acontece no dia da sua celebração, não acontece naquele dia tudo o que há para acontecer, naquele dia começa, e depois é preciso desenvolver um relacionamento de amor e de aliança através do qual esse casamento se desenvolva. E a nossa salvação é muito semelhante. Nós entregamos a vida a Jesus e alguns crentes sentem-se traídos na sua fé, sentem-se desanimados porque tinham excessivas expectativas acerca desse dia, no sentido que, pronto, já entreguei a vida a Jesus e já não é preciso fazer mais nada. Não, agora apenas começa. Agora acabamos de nos sentar no banco da escola
na secretária, fomos para a primeira classe e agora há toda uma jornada de ensino pela frente. Nós não precisamos ficar desanimados a pensar quantos anos nos faltam para acabar a nossa formação, mas nós devemos aceitar que, momento a momento, etapa a etapa, para cada idade que nós vamos experimentando espiritual, vamos dizer assim, o Espírito de Deus será o nosso professor. Ele trará o alimento na altura própria, Ele trará o ensino que mudará aquilo que é preciso mudar nessa fase da nossa vida. Amém? Então, em Filipenses 2, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, ou em algumas Bíblias diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ler juntos: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então Deus tem esta obra dupla, não é? Ele põe em nós desejos e nos dá a capacidade de os fazer, não é? Deus faz uma obra completa na nossa vida. Então, precisamos entender este processo de mudança que se passa na nossa vida. Deus mudou a nossa natureza e Deus quer verdadeiramente que, com a medida de fé que Ele nos confiou, cada um de nós seja capaz de começar a experimentar coisas no sentido espiritual, não é? Começar a experimentar o poder da nossa fé, começar a pôr à prova o poder da nossa oração. Não é a gente fazer as coisas para ver se vai dar, se vai conseguir, mas é termos a certeza que aquilo é infalível. Simplesmente o grau de eficácia precisa ser aumentado, não é? Nós precisamos exercitar a nossa fé, precisamos nos manter por períodos cada vez mais longos em confiança para com Deus acerca de todas as coisas em nossa vida. E quanto mais longos são esses períodos em que confiamos em Deus, mais oportunidades teremos e hipóteses teremos de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então este processo sempre envolve um relacionamento que é de aliança e nunca de conveniência. Eu gosto sempre de lembrar estas coisas porque são as coisas que geralmente são esquecidas, são as raposinhas que geralmente são deixadas entre a vinha e que acabam estragando o nosso fruto. E nós temos sempre, ao longo da nossa vida cristã, que ser exortados acerca disto. Nós temos sempre a escolher entre um relacionamento de conveniência ou de preferência e um relacionamento de aliança para com Deus. Tal como eu disse, como num casamento, o nosso relacionamento com Deus tem que ser de amor e tem que ser de aliança. No amor, nós somos protegidos acerca do medo. Um cristão com medo é um cristão que não tem o amor verdadeiramente de Deus aperfeiçoado no seu coração. É isso que a Bíblia diz. Se nós tivermos o amor de Deus aperfeiçoado no nosso coração, o amor por natureza lançará fora toda a espécie de medo que possamos ter, de receio em relação à nossa vida. De que uma promessa não nos suceda, de que Deus não nos consiga proteger, de que Deus não nos consiga abrir um caminho, de que alguma coisa na qual nos metemos não vai correr bem. Então, todas essas coisas, um relacionamento de amor genuíno com Deus nos protege. Esse relacionamento de amor exige conhecimento, não é? Quando as pessoas se conhecem intimamente, as pessoas confiam umas nas outras. Quando as pessoas confiam umas nas outras, confiam no amor que flui naturalmente nessa confiança entre as pessoas. Então tudo começa na nossa comunhão com Deus. Mas este relacionamento tem que ser de aliança. E de aliança significa que tem que haver reciprocidade. É um relacionamento de dar e de receber para com Deus. Deus é aquele que é poderoso para cumprir as suas promessas em nossa vida, mas somos nós que temos que praticar essa palavra, não é? Nós temos Deus connosco e Sua presença sempre em nossa vida, não é? Somos como que o seu tabernáculo, mas não basta esperar esse lado de Deus para nós. Nós temos que estar absolutamente comprometidos em servi-lo e, acima de tudo, em ser lugar de oração. Nós temos que viver uma vida de adoração. Se vivemos uma vida de adoração, Ele também estará todo o tempo habitando em nós. O relacionamento de aliança envolve essa reciprocidade, esse dar e receber permanente com Deus. Também é com o próximo, como é óbvio, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Bíblia diz que mostramos o amor por Deus amando aqueles que vemos, não é? Então, Deus espera esse relacionamento com Ele, e esse relacionamento, vamos dizer, horizontal com as pessoas. Esse relacionamento vertical com Deus e horizontal, não é? Ao mesmo nível com as outras pessoas. Mas aquilo que devemos sempre nos proteger, é de um relacionamento de conveniência, que é algo que sempre vai trair a nossa fé. Relacionamento de conveniência pode-se resumir assim de uma forma simples, numa frase como, por exemplo, dá jeito ter um amigo como Jesus. Não é? Então, é aquele sentimento de que nós procuramos Deus apenas quando estamos muito aflitos. Hoje, esta semana tenho que ir à igreja, porque esta semana correu muito mal. É aquele sentimento de que procuramos Deus quando a necessidade é muita, quando a aflição é muita, quando estamos de facto aflitos. Então vamos à procura de Deus. É um relacionamento de conveniência. É um relacionamento que procura apenas fruir, procura apenas receber de Deus. Somos como esponjas, não é? Que apenas tocamos em Deus e só queremos receber de Deus. Isso não é um relacionamento saudável. Nem os relacionamentos entre as pessoas é saudável, para com Deus muito menos. Claro que temos que receber de Deus. Claro que devemos vir aos cultos na expectativa de que a unção de Deus lide com as áreas da nossa vida. Mas não podemos vir aos cultos com a expectativa de que a unção de Deus nos cultos resolva ou lide com uma vida insubmissa a Deus. Se nós não estivermos na disposição de nos submeter genuinamente a Deus, não devemos ter a expectativa de que a unção de qualquer pregador ou de qualquer igreja unida ou do poder de oração, seja de quem for, vá substituir a falta da nossa submissão, porque isso não será saudável. Isso vai ter um tempo. Deus vai dar um tempo para que isso seja possível em sua misericórdia, mas chegará o tempo em que Deus vai exigir contas. Toda a Bíblia fala nisso. Vai o tempo em que Deus vai exigir reciprocidade, vai exigir aliança. Deus não nos quer bebés para sempre. Deus não nos vai dar um biberon para sempre. Deus vai exigir, a dada altura, que a gente vá à escola, que a gente estude, ou que trabalhe, ou que procure a sua própria experiência com responsabilidade nesta vida. E tudo começa na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Então não podemos nos deixar trair em nossa fé por um relacionamento de conveniência. Nós temos que compreender que o nosso relacionamento com Deus é de aliança. Há sempre uma parte de Deus e há sempre uma parte que nos compete a nós fazer. Uma não desfavorece a outra. Uma não sufoca a outra. Nós temos que viver sempre na plena consciência que por mais coisas boas que façamos, por mais que cresçamos espiritualmente, o poder há de vir sempre de Deus. Mas compete a nós fluirmos nele. A palavra para mudar as nossas vidas não veio apenas no dia da nossa salvação. Todos os dias Deus tem uma palavra para nós. Todas as semanas, todos os meses, Deus tem uma palavra nova, fresca para nós, um pão nosso de cada dia para trazer mudança, para ser o veículo do poder de Deus de mudança para a nossa vida. Mas essa palavra não vai mudar nada na nossa vida se nós apenas dissermos, eu tenho uma palavra. E depois? Temos uma palavra, mas temos que meditar nela. Temos que confessá-la nas nossas orações. Temos que nos apropriar dela nas confissões da nossa fé. Temos que sair das nossas orações de lamento para as nossas orações de exaltação. De exultar na presença de Deus. As coisas que esperamos que Ele é capaz de fazer em nossa vida. Posso ouvir um amém? Nós temos que chegar a esse ponto. Não basta ficarmos conforme aquela passagem do Velho Testamento, não é? Com a água pelos artelhos ou pelos pés. Nós temos que mergulhar, temos que entrar mais fundo no rio, onde nós perdemos o domínio, o controle de para onde a água nos leva. Assim é aquilo que o Espírito de Deus quer fazer connosco. Amém? Então, se Deus envia a sua palavra, nós temos que meditar nela, nós temos que a confessar. Não quer dizer que temos que andar papaguear todo o tempo, mas vamos ter tempo de qualidade com Deus. Há sempre um tempo para tudo, há um tempo para disciplina, há um tempo para conhecimento e depois há um tempo para
com sabedoria usar as coisas que aprendemos. Não é? Eu, quando era miúdo, aprendi a tabuada a cantar. Vezes vezes dois. E para naquele momento, aquilo era a coisa mais importante que eu tinha para saber. Mas hoje eu já não canto a tabuada. Hoje eu tenho que sabê-la. O mesmo é com Deus. Há um tempo para cantarmos e memorizarmos a tabuada de Deus, e há um tempo para nós, de imediato, sabermos qual é o número que precisamos ir buscar à conta da nossa vida. Então isso envolve comprometimento, isso envolve crescimento na presença de Deus. Deus será sempre Ele a fazer a sua obra. Em nós, ou por meio de nós, serão sempre obra de Deus. Quando a gente diz obras de Deus, mesmo as boas obras que a Bíblia fala, não deixam em nenhum momento serem obras de Deus. Ele chega ao ponto de dizer que Ele preparou-as para que nós andássemos nelas. Quer dizer que continuam a ser obras de Deus. Mas não podemos apenas dizer, bem, ó Deus, então faz lá as tuas obras. Não, Ele vai fazê-las em nós e por meio de nós. E para isso, Ele precisa achar fé no nosso coração. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. Precisamos acreditar que Ele é mesmo capaz de fazer as coisas que promete na Bíblia fazer na nossa vida hoje, no nosso tempo, na nossa geração. Posso ouvir um amém? Vamos abrir em Romanos 12. Portanto, aqui desta passagem, creio que vocês retiveram, não é? Que é preciso desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É preciso desenvolver. Nós precisamos operar, precisamos desenvolver, dar tempo para que Deus restaure a sua identidade e o seu propósito que tem para nós em nossa vida. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E uma das escolhas que nós somos chamados a fazer a fim de que a nossa vida mude, não é? Porque Deus quer mudar a nossa vida cada vez para melhor. Uma das escolhas que nós precisamos fazer é escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Às vezes nós temos a sensação que os pensamentos são coisas que acontecem aqui nesta caixinha que nós temos e que não temos muito a dizer acerca disso, não aceitá-los. Mas não, nós podemos escolher os que ficam. Nós podemos escolher em que coisas meditamos. Podem vir muitos pensamentos à nossa mente, de diferentes origens, de diferentes formas, mas só fica na sua cabeça os pensamentos que você admite, com os quais você concorda, com os quais você quer que fiquem. Então não podemos ter uma mente passiva, no sentido de ficarmos, por exemplo, uma semana inteira, um dia inteiro, chorando com um pensamento que nos causa dor e sofrimento. Não podemos ficar com uma mente como se fosse um bloco de pedra que não pode se mexer, que nada pode fazer. Não, nós temos autoridade sobre os nossos pensamentos. Nós podemos falar à nossa alma aquilo que Deus diz na sua palavra. Ainda falámos nisso aqui neste domingo que passou. Amém? Então, o que é que nos diz aqui nesta passagem? Diz assim no versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós queremos experimentar a vontade de Deus, nós temos que permitir a renovação do nosso entendimento. Amém? Nossos pensamentos sempre dirigem a nossa vida. Nós temos que experimentar a renovação do nosso entendimento. O apóstolo Paulo aos Romanos explicou de uma forma muito clara e disse: amados, nós temos uma escolha a fazer. E é por isso que estamos a falar de escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Nós temos uma escolha a fazer. Ou vamos viver pela mentalidade da carne, ou vamos viver pela mentalidade do Espírito. Ou vamos viver pelos impulsos do nosso corpo
e dos desejos e ímpetos incontroláveis da nossa carne, da nossa vida carnal, dos nossos sentidos, por aquilo que eles nos falam todos os dias. Agora estou moado, agora estou triste, agora estou desanimado, agora estou ressentido, agora não faço isto, agora vou fazer aquilo, agora odeio isto, agora odeio aquilo. Ou nós vamos andar pela mentalidade da carne, nós vamos andar pelo entendimento que nos é dado pelos sentidos, ou nós vamos andar pela mentalidade do Espírito Santo. Vamos dar lugar ao entendimento que vem pela fé. E é por isso que temos que meditar na Palavra de Deus. É por isso que nós temos que alinhar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. A Bíblia diz que há uma diferença da noite para o dia. A Bíblia diz que pensar como o mundo pensa nos conduz para a morte, mas pensar como Deus pensa conduz-nos para a paz e para a vida que Deus tem para nós. Porquê? Porque nos leva a experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem para nós. Em algum momento, aquilo que você pensa, aquilo que você se alimenta no seu pensamento, parecerá loucura à generalidade das pessoas no mundo à sua volta. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os incrédulos, mas para os que creem são o poder de Deus para a sua salvação. Não está a falar apenas da salvação no sentido da vida eterna. Está a falar de sermos salvos todos os dias. A Bíblia diz que Deus é um socorro sempre presente nos nossos momentos de angústia. Amém? Mas temos que dar lugar aos pensamentos de Deus. Então, uma confusão que geralmente é feita é nós pensarmos que somos aquilo que pensamos de nós mesmos, não é? Muitas vezes nós gostamos da ideia de pensar boas coisas acerca de nós. Não é que seja errado, mas às vezes convencemos-nos que somos um tipo de pessoa que ainda não somos. Não quer dizer que a gente não venha a ser, mas ainda não somos. E não o fazemos com um espírito de fé, não o fazemos naquele sentido de chamar as coisas que não são como se já fossem. Não é uma atitude consciente. Pelo contrário, muitas vezes fazemos como um branqueamento, como um passar por cima, como um esconder as nossas fragilidades e as coisas que não queremos enfrentar na nossa vida. Então, por vezes gostamos de pensar que somos boas pessoas. Por vezes gostamos de pensar que somos pessoas humildes. E às vezes ainda não somos pessoas assim tão humildes. Gostamos de pensar que somos pessoas que somos santas. Mas às vezes ainda não somos assim tão santos. Não é que tenha algo errado, porque ainda no domingo passado falámos que devemos chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, mas não é neste sentido que eu estou a falar. É no sentido das pessoas viverem uma mentira acerca de si mesmos para se sentirem bem. É agradável pensarmos boas coisas acerca de nós. Ficamos chateados quando os outros dizem que nós somos orgulhosos ou que nós somos uns mentirosos. Ficamos todos ofendidos, todos beliscados. E o que Jesus nos diz é: se tu queres me seguir, tens que aprender uma coisa primeiro que tudo. Tens que te negar a ti mesmo. Tens que parar de seguir o que tu sentes. Tens de começar a estar diante da minha palavra, porque ela será o espelho para a tua vida. Quando tu estás diante da minha palavra, ela vai dizer exatamente o estado em que tu estás. Então, se nós formos cristãos genuínos, que estamos com a palavra de Deus e na comunhão do Espírito Santo, não vamos ter ilusões acerca daquilo que somos. Quando se fala de pensamentos, nós somos aquilo que pensamos. Não somos aquilo que pensamos ser. Nós somos aquilo que pensamos. A forma como a gente pensa no nosso dia-a-dia é aquela pessoa que nós somos. Às vezes dizemos: pastor, eu sou uma pessoa de fé. Mas os nossos pensamentos dizem o contrário. No dia-a-dia pensamos como pessoas incrédulas. Como se não tivéssemos poder nenhum. Como se Deus não estivesse presente na nossa vida. Como se a palavra não tivesse poder na nossa vida. Então nós não somos quem pensamos ser. Nós somos aquilo que pensamos. Então temos que mudar os nossos pensamentos. Temos que começar a dedicar tempo a pensar em coisas nas quais há virtude, nas quais há bênção de Deus para nós. E a palavra de Deus é essa palavra ungida que Deus enviou
para mudar a nossa identidade, para mudar a maneira como nós vemos as coisas. É isso que significa renovar o entendimento. Quando a gente renova o nosso entendimento pela fé e damos lugar ao entendimento que vem pela vida com Deus, pela fé, então todas as coisas na nossa vida começam a mudar segundo a nossa fé. Porquê, pastor? Porque nascemos de Deus, somos nascidos de Deus para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé está no coração e a fé mudou o meu entendimento. Eu estou em sintonia com Deus. O que Deus diz acerca de mim é aquilo que eu exatamente acredito que sou capaz de fazer. Aquilo que Deus diz que eu tenho, é aquilo que eu acredito que de facto já me pertence. Posso ainda não ver com os meus olhos físicos, os meus sentidos podem ainda não tocar, posso ainda não sentir, posso ainda não ver, mas é uma questão de tempo. Todos acabamos nos tornando naquilo que adoramos, todos acabamos sendo dirigidos por aquilo que pensamos em nossa vida, condicionados pelos nossos pensamentos, nossas ações serão condicionadas pelos nossos pensamentos, as escolhas que fizermos serão condicionadas pelos nossos pensamentos, aquilo que a gente vai comprometer e aquilo que a gente não compromete tem tudo a ver com os nossos pensamentos. E nós precisamos compreender o poder que isso tem. Vamos lá abrir em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Estamos a recordar passagens bíblicas que vocês, eu não quero dizer a expressão cansados de ouvir, mas é quase, não é? São expressões que a gente fala desde que se conhece em Cristo. Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Este é o segredo. Nós podemos escolher naquilo que pensamos. À parte, ainda ontem eu estava vendo acompanhando, como todos vocês certamente acompanham, a evolução desta pandemia, e já há 2 dias consecutivos que nós vemos os resultados a melhorarem substancialmente. Não é? Já por 2 dias consecutivos que o número de pessoas recuperadas bate em grande medida os novos casos. Tem descido a uma média de 2.000, 1.500, 2.000 casos de há 2 dias para cá. Mas nós temos pessoas nas televisões que não são capazes de nos animar com isso. Os resultados estão lá expostos, os gráficos estão lá à frente do ecrã, a gente vê a seta a vir para baixo e eles preferem falar das mortes. Há sempre para qualquer má notícia que é preciso enaltecer para assustar um bocadinho mais as pessoas. E se você não for uma pessoa que consegue ver estas coisas, vai na cantiga desta maneira de pensar, da maneira de acreditar que as coisas devem ser feitas na nossa vida, assustando, colocando medo nas pessoas. Porque hoje o mundo entende que a única forma de as fazer cumprir regras é assustando-os. As pessoas são levadas a fazer o que está certo pelo medo. Nós cristãos somos levados a fazer o que está certo pelo amor, pela natureza que está dentro de nós. Então nós temos todos os dias a entrar notícias pela nossa televisão adentro, que eu não vou dizer que são mentiras, ou que a gente não deva ver, mas temos que ter um sentido crítico. Temos que ter tempo para ver as coisas e tempo para desligar ou para mudar aquela emissão de estímulo à nossa vida. Temos que ouvir o suficiente e não estar o dia inteiro sempre a ouvir os casos todos e os problemas, quantos mais aqui, quantos mais acolá. Nós temos de ser os primeiros a pensar no que é puro, no que é agradável, no que é de boa fama, nas coisas em que há louvor. Fala-se tão pouco nas pessoas com elevada idade que com 100, com 90, com 80 anos têm vencido esta pandemia. E são tantos os casos.
mas prefere-se ir mostrar os que estão a acabar de acontecer mais fatídicos, mais traumáticos. Nem tudo está mal nesta vida, nem tudo está mal à nossa frente. E, sobretudo, nada pode ameaçar o que Jesus tem colocado dentro do seu coração. Então temos que escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Porque senão, quando você acorda de manhã, em vez de acordar com disposição para mais um dia, você já acorda cansado. Já acorda, parece que já lhe falta o ar e ainda começou o dia. Parece que já está com peso, parece que as nuvens todas dos invernos todos da vida se levantaram para fechar o seu céu. Ainda o dia acabou de começar. E a culpa não é do diabo. A culpa às vezes é nossa. Porque nos expomos demasiado tempo às más notícias. Nos expomos demasiado tempo aos maus comentários. Aos comentários pessimistas. Às opiniões e às divagações das pessoas que construíram uma vida sem saber que Deus existe. E nós temos isso diferente. Nós sabemos que Deus é verdadeiro. Nós sabemos que Deus não apenas nos protege, mas quer o melhor para todas as pessoas. Nós sabemos que a nossa vida não está ao acaso. Não é uma roleta da sorte. Vamos cá ver se amanhã é o dia da minha infecção. Não foi ontem que ouvimos assim uma pessoa assim qualquer na televisão dizer: eu já sei que vou apanhar. Ela dizia na televisão: eu já sei que vou ser infectada agora. Pessoas assim. Isto não é uma roleta, não é deixa cá ver se me calha a mim, deixa cá ver se me calha o outro. Não. Há coisas que não calham àqueles que vivem na fé. E nós temos que ter a coragem, ter a ousadia de assumir isso na nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então, não é por acaso que duas grandes promessas da Bíblia acerca de sermos bem-sucedidos, as duas coincidem no mesmo, não é? Eu estou-me a referir ao Salmo 1 e a Josué 1:8, não é? Quantos de nós já ouvimos isto há anos, não é? Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nela dia e noite, todo o tempo é pouco para tu meditares na minha palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Bem-aventurado é o varão, é o homem, é a mulher que não se assenta na roda dos que escarnecem, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurada é essa pessoa que escolhe ter o seu prazer na palavra de Deus. Escolhe ser essa a fonte da sua alegria, a fonte da sua força. Garanto-vos que será como árvore plantada junto a ribeiros de água viva. Há de dar o seu fruto na estação própria. Não vai mentir essa árvore acerca do seu fruto, porque não há ninguém que esteja em Cristo que não acabe de dar o fruto de quem está em Cristo. Essa é a certeza que Deus nos dá na sua palavra. Essa é a confiança que devemos ter. Amém? Então estamos a falar sobre desenvolver a nossa salvação fazendo escolhas que asseguram a mudança da nossa vida. Se há coisa que faz parte do cristianismo e que se tem falado muito pouco nos nossos dias, é de arrependimento. Esta sexta-feira tivemos essa oportunidade de nos falarem sobre arrependimento um pouco mais. E arrependimento é qualquer coisa que acompanha a vida cristã, não de uma forma opressora, não um arrependimento incrédulo, no sentido da pessoa achar que está sempre mal por tudo e por nada. Isso é doentio, não é esse o arrependimento que Deus quer. Mas o arrependimento é uma atitude consciente de mudança de perspectiva, de mudança de mentalidade. É nós, na verdade, vivermos conscientes de que o Espírito de Deus é alguém que vem para mudar a nossa vida, mas Ele é organizado, Ele tem ordem. Então não precisamos de ficar oprimidos, não precisamos de ficar a pensar que alguma coisa nos está a falhar profundamente e que vamos cair já no próximo buraco que aparecer. Não, porque o Espírito de Deus, há uma coisa que Deus faz. Quando a gente vem a Cristo e nada sabemos, Ele vem e Ele trata-nos como um filho. E a expressão que a Bíblia diz é que Ele
coloca-nos debaixo das suas asas. Há misericórdia, há graça, há favor divino, há proteção para as nossas insuficiências. Aqueles que andam na luz onde Jesus também está, esses acabam vendo os seus pecados perdoados. Mas depois o Espírito de Deus o que é que vai fazer? Vai fazer um trabalho connosco. Isto é uma parceria com Ele. A vida cristã é uma parceria com o Espírito de Deus e com um lugar na Igreja. Estas duas coisas têm que estar presentes. Nós temos que ser parte da Igreja de Cristo e temos que ser templo do Espírito Santo. A mudança da nossa vida não é uma mudança solitária. Não é como os ermitas, não vamos enfiar-nos num buraco no meio do deserto e ficar lá a fazer orações a um Deus à espera que a nossa vida mude. Não. A nossa vida vai mudar fazendo parte de um corpo chamado Igreja e tendo connosco sempre, em todo o tempo, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E o Espírito de Deus veio para mudar a nossa vida. Mas para Ele mudar, tem que haver em nós uma atitude permanente de arrependimento. Quer dizer, porque Ele é uma pessoa organizada, porque Ele é uma pessoa com ordem, Ele não pega assim num saco de coisas que estão por mudar na nossa vida e não nos despeja assim à cara ou à nossa vida e diz: olha, pronto, já viste? Tens isto tudo para mudar, olha o que aí vai. Já viste? Tens que mudar isto tudo em 5 minutos. Num dia isto tem que ser tudo mudado. Nenhum de nós gosta que nenhum familiar nos faça isso, que nenhum patrão nos faça isso, que nenhuma pessoa que tenha autoridade sobre nós nos atire à cara tudo o que acha que temos que mudar ali em segundos. Porquê? Porque nós sabemos que é injusto, sabemos que não conseguimos lidar com tudo ao mesmo tempo. O Espírito de Deus é melhor que todas essas pessoas. O Espírito de Deus é o primeiro que faz as coisas com ordem. Agora traz uma coisa da sua vida e é essa coisa que está a ferver no seu coração, é isso que está a vir aos seus pensamentos, é isso que às vezes, quando você dorme contente consigo, então é o Espírito de Deus que quer que você tome decisões, faça escolhas, que lide com essa área da sua vida. E enquanto está a lidar com aquela área da vida, o Espírito de Deus não lhe vai trazer o resto todo da sua vida. Às vezes havia crentes, não é, que vinham a um culto e de repente sentiam-se avassalados, era como que levassem um tsunami em cima, porque tinham consciência de quantas coisas estavam por mudar na sua vida e era tanta coisa que até parecia que era impossível alguma vez de tudo aquilo acontecer. Deus não opera dessa forma. Quando Deus nos faz visitar o nosso passado, para curar coisas no nosso passado, Ele não nos mostra tudo de uma vez. Ele vai apenas a um sítio de cada vez connosco. Ele lida apenas com uma ferida de cada vez no nosso coração. Por isso não devemos fazer isso sozinhos. Eu estou a fazer jejum para quê? É para me lembrar de tudo o que precisa ser mudado. Mas esqueça isso. Faça jejum antes para que o Espírito de Deus lhe mostre qual é a próxima coisa que Ele quer que você mude. Isso é que é correto. E Deus vai utilizando cada coisa que vai acontecendo, cada mudança de perspectiva, cada situação à qual você vira costas e se vira para o outro lado, cada situação que cumpre aquela passagem, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga em direção para o alvo, então o Espírito de Deus vai e traz a próxima. E a seguir vem e traz a próxima. E a seguir vem e traz a próxima. Ou seja, o cristianismo não é um processo de permanente angústia. É uma vida que se vai vivendo com Cristo. E no meio dessa vida vamos tendo lugar para viver essa vida que Deus nos deu. Ou será que Deus ia nos dar uma vida na terra para estarmos permanentemente em choro e em pranto? Não. Nós temos uma vida para vivê-la. Temos momentos de alegria para fruir. Temos momentos de felicidade para ter. Mas no decorrer desta vida, porque caminhamos com Ele, porque Ele está dirigindo os nossos passos, Ele, de uma forma equilibrada, de uma forma sensível, de uma forma que só Ele pode fazer, vai liderando essa mudança paulatinamente na nossa vida. O que Deus nunca quer é que você vire costas no seu coração às coisas que Ele lhe fala, às coisas que Ele lhe revela.
Você nunca se encontra em nenhum momento da sua vida resistindo àquilo que Deus quer mudar na sua vida. Porque a mudança exige as duas partes. Exige Deus em sua vida e exige que você esteja de acordo com Ele. Posso ouvir um amém? Vamos abrir em Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. Então, recuse-se a aceitar todo o tipo de pensamentos na sua mente. Amém? Não aceite pensamentos sem esperança. Não aceite pensamentos, enfim, incrédulos. Não é? Aqueles pensamentos deixam Deus fora sempre da realidade da sua vida. Parece que esvaziam a sua vida do lugar para o poder de Deus. Tenham cuidado de não alimentar esses pensamentos. Eles podem vir, mas não tome decisões sobre eles. Não fique entretendo esses pensamentos em sua mente. Ora, Colossenses 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 16 diz, eu posso até ler do versículo 14, que fala tudo o que nós temos estado a falar. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, é um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tenham um espírito de gratidão. O versículo 16 diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus habita em vós abundantemente. Oh pastor, eu já sei uns versículos, para que é que vou estar a meditar em mais palavra? Deus quer que a palavra de Deus habite abundantemente no seu coração. Como é que a palavra de Deus vai entrar numa coisa que é o seu espírito? Ela tem que passar por um funil, por um lugar estreitinho da meditação. Só quando a gente medita é que permitimos que a palavra, verdadeiramente, que nem um sumo, não é? Uma laranja que estamos espremendo, quando a gente fica ali a espremer o sumo, uma laranja, um limão, sai aquele suminho, não é? E assim acontece com a palavra. Quando nós estamos espremendo a palavra de Deus no nosso entendimento, na nossa alma, estamos sentindo a palavra, estamos abraçando a palavra, abraçando as promessas, há um sumo que vai correndo para o nosso coração que a gente nem dá por ele. Só damos por vezes que temos uma fé que não tínhamos, que temos uma paz que se apoderou do nosso coração, que já sabemos aquilo que não sabíamos o que fazer em relação a uma área da nossa vida. Agora temos sabedoria. A palavra chegou ao nosso coração. Amém? É importante que a gente permita isso, que cada um de nós permita que isso aconteça. Amém? Então essa é uma escolha que temos que fazer, escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Escolha também depender da pessoa do Espírito Santo. Uma coisa que é importante quando se trata disto é percebermos que duas das maiores recomendações que temos acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo na Bíblia são estas: não entristeçais o Espírito Santo e não extingais o Espírito Santo. Não o entristeçam com os vossos, comprometendo-vos com o pecado. Não tragam tristeza ao Espírito Santo que está a residir em vós quando vocês pecam voluntariamente, pecam sabendo o que estão a fazer, e não extingam, não impeçam o Espírito Santo de fluir através de vocês. Amém? Então temos que permitir que o Espírito Santo de Deus flua. O ministério da Igreja é o ministério do Espírito Santo. A mudança da nossa vida é o ministério do Espírito Santo. É Ele que tem que dirigir, é Ele que tem que falar, é Ele que tem que colocar algo no nosso coração, é Ele que tem que nos pôr na rota daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos que nos colocar a jeito, temos que nos colocar, temos que sair frequentemente daquilo que é o trono da nossa vida, ou seja, temos que abdicar daquela atitude de eu já sei o que é que tenho que fazer, eu não preciso de Deus para nada, eu
não preciso de orar por isto, não preciso de orar por aquilo que eu já sei, e nós temos que deixar que o Espírito Santo nos volte a dizer mais uma vez o que é que Ele quer que nós façamos. Agora, com isto, também podemos cair em algo doentio que não é desejável, que é você andar a cada instante sempre orando por qualquer coisa que se mexa na sua vida. Isso também tolda o seu entendimento, de alguma forma impede a sua personalidade de se desenvolver numa vontade firme, porque há muita coisa que hoje lhe revela ser a vontade de Deus e que Ele espera que seja você a fazer as coisas sabendo que é a vontade dele fazer. Mas temos de ter consciência do seguinte, que sempre que temos desafios, sempre que temos decisões a tomar, sempre que temos alguma necessidade, sempre que temos alguma conversa que nos parece difícil, sempre que temos alguma situação que perfila um desafio na nossa vida, nós temos que ter esta humildade de orar acerca dessas coisas. E orar é falar com Deus como se estivéssemos a falar com o nosso melhor amigo, porque Ele na verdade está em nós. Não precisamos de gritar bem alto para Ele ouvir lá em cima no céu, porque Ele não está no céu só, Ele está no seu coração também. Jesus disse que todo aquele que guarda os seus mandamentos, que faz a sua palavra, o Pai e Jesus virão e farão em nós morada. O Espírito de Deus está em nós. Se Ele fala com uma voz mansa e tranquila no nosso coração, porque é que eu haveria de querer que a minha voz passasse o teto desta sala para Ele me ouvir? Ele está aqui, não está longe de mim que não me possa ouvir. É o que a Bíblia diz. Na verdade, Ele até diz que habita nos contritos do coração. Quando nós estamos com o nosso coração mais apertado, Ele está ali connosco. Ele é Emmanuel. Ele é Deus connosco. Então, as coisas acerca das quais nós não oramos, são muitas vezes as coisas que nós achamos que podemos fazer sozinhos. Então, saber se estamos ou não a depender do Espírito Santo em nossa vida é um pouco isso. É você pensar por instantes acerca do que é que você tem orado. Ou sequer se você tem orado. Se não ora acerca de nada, provavelmente não tem a ver com a sua fé ser muito grande. Tem a ver, se calhar, com o facto de que se está a esquecer de trazer o Espírito de Deus para a realidade da sua vida. Então, quando nós convidamos o Espírito Santo a fazer parte dos momentos da nossa vida, quando nós passamos esses momentos com Ele, então nós estamos dependentes saudavelmente do Espírito Santo. Porque se Ele estiver connosco, Ele vai falar o que tiver que falar nos momentos certos em nossa vida, ao nosso coração. Amém? Então precisamos viver essa realidade. A outra escolha, para terminar, precisamos de fazer é escolher como reagir às circunstâncias da vida. Isto é daquelas coisas que é sempre mais fácil falar, porque quando estamos a passar por esses momentos, não é a altura de ouvirmos estas mensagens, é a altura de já estarmos praticando isto. Isso já tem que ser uma reação natural do nosso coração. Nós podemos escolher e devemos escolher como reagir às coisas que nos acontecem. Por exemplo, se vier um relatório médico com alguma notícia desagradável, como é que você vai reagir em relação a isso? Se vier uma notícia acerca da sua vida profissional desagradável, como é que você vai reagir acerca disso? Se você descobrir que uma pessoa no qual você confiou uma vida, ou confiou muito tempo, ou que você confiava, não esteve à altura dessa confiança, como é que você vai reagir em relação a isso? Se as pessoas não fazem, não têm a atitude que deveriam ter, que você esperava no seu coração, como é que você vai reagir em relação a isso? Se você se dedicou no seu coração a um determinado alvo, a uma determinada meta na sua vida e não a atingiu, como é que você vai reagir em relação a isso? Por outras palavras, vamos dar lugar ao desânimo que as circunstâncias nos falam, ou vamos dar lugar ao ânimo que o Espírito de Deus nos dá? Então, precisamos para isso de uma verdade libertadora,
de que o mais importante não são as coisas que nos acontecem à nossa volta, são as coisas que acontecem aqui dentro de nós. Aqui é que é o mais importante. Tudo pode estar a ruir à nossa volta, mas se eu estiver com o ânimo de Deus, eu consigo dar a volta a tudo. Se eu tiver a esperança, nem que seja naquilo que o mundo muitas vezes diz, uma luz ao fundo do túnel, é suficiente para nós irmos buscar forças onde nós nunca pensaríamos ter, para lutar e para nos manter à tona e para ir ao encontro das circunstâncias que nem guerreiros, não é? À espera que as coisas mudem. Mas quando não temos aquela esperança, quando permitimos que aquela luz ao fundo do túnel nos seja roubada, quando permitimos que aquilo que as pessoas falem ou que as circunstâncias da vida nos falem nos atinja mais profundamente que as palavras que Deus fala acerca da nossa vida, então tudo está errado. Nós temos que escolher a forma como reagimos às circunstâncias da vida. As pessoas, quando passam por maus momentos na vida, podem, passados esses momentos, se tornarem dois tipos de pessoas totalmente diferentes. Ou serão pessoas mais desanimadas e que acharam que perderam um tempo da sua vida e que se lamentam por esse tempo perdido, ou serão pessoas mais capacitadas, que tiraram lições das coisas más que experimentaram. Passar pelas circunstâncias da vida com Deus sempre nos dá a oportunidade de nós aprendermos alguma coisa com aquilo que passamos e nunca nos deixa ficar para trás, nem piores do que estávamos. Todos temos uma alma, todos temos sentimentos, todos temos uma parte de nós que sofre quando nós nos confrontamos com aquilo que nos é desfavorável, com aquilo que de alguma forma nos deita abaixo. Mas ter Deus é ter aquilo que consegue fazer com que aquela planta que foi quebrada pelo vento, porque as raízes estão no solo e porque essas raízes estão bem alimentadas, aos poucos essa planta vá voltando à sua posição de vida. Quem é que me está a entender? Vocês já repararam nisso? Há plantas que a gente pisa aí no dia a dia, nos passeios, não é? Aquelas que eles não conseguem às vezes arrancar, as pessoas passam por cima e elas inclinam. Passa a noite, vem a madrugada, no outro dia seguinte aquela planta está outra vez de pé. Outras não, outras ficam espezinhadas e não se levantam mais. É isso que eu estou aqui hoje a falar. Deus dá a oportunidade de você escolher se quer ser uma planta que, uma vez pisada, é que nem o sal lançado fora, para nada mais serve, ou se você quer ser aquele tipo de sal que conserva as suas características, porque você pertence a Jesus. Amém? É uma decisão de coração que nós temos que tomar. Vamos ficar de pé, por favor. Vou pedir ao louvor que suba também. Vamos escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Vamos fazer escolhas certas quanto a depender do Espírito Santo em todas as coisas na nossa vida. Vamos escolher reagir às adversidades da vida com fé. Amém? Com perseverança, com frutos próprios de quem é alimentado por Deus. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Sentindo no seu coração orar comigo, diga assim comigo: querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder receber a tua palavra, a qual tem o poder, Senhor, de salvar a minha vida, de transportá-la para a dimensão da tua vida plena. Senhor, nesta manhã, eu quero renunciar a todo o pensamento fatalista,
sem esperança, a todo o mau pensamento que tenha vindo para aprisionar a minha vontade, para aprisionar as minhas emoções, meus pensamentos mais virtuosos. Senhor, eu renuncio a tudo isso. Eu escolho renovar o meu entendimento a cada dia pela Tua palavra revelada. Eu escolho nesta manhã, Senhor, depender saudavelmente do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Santo Espírito, vem dirigir a minha vida, vem dirigir o meu pensar, vem dirigir o meu falar, vem ministrar o meu coração essas verdades de Deus que podem mudar a minha vida a cada dia, Senhor. E é em Ti, Senhor, eu escolho desde já reagir às adversidades, aos desafios da minha vida, com fé, confiando que Tu és Deus e que da Tua mão nada me pode afastar, da Tua bênção nada me pode tirar, da Tua presença nenhum inimigo me pode molestar, pois eu vou desenvolver a minha salvação com temor e com tremor, sabendo que Tu és Deus, aquietando-me na Tua presença a cada dia, sabendo que em todas as coisas já me preparaste uma vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos cantar um hino que diz: Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Jesus tem um vinho novo a cada dia para nós, mas Ele nunca irá pôr um vinho novo em odres velhos. Odres velhos não fala de sermos velhos na idade, fala de não voltarmos costas àquilo que Deus reprova. Fala de nós não darmos espaço a que o Espírito de Deus nos desafie. Mudar não é uma coisa fácil. Parece que mudar é assim uma coisa que toda a gente é capaz de fazer, mas não é. Muitas vezes mesmo, nós somos que nem aquele povo que saiu do Egito. Ficamos perante as adversidades da vida, nos lembrando dos tachos do Egito, das panelas que tínhamos no Egito. Por outras palavras, das coisas que nós conseguíamos no mundo ainda sem Deus. Quando entramos às vezes nos nossos desafios de fé e somos confrontados com a vida pela fé, por vezes experimentamos dificuldades, experimentamos oposição e às vezes com frustração, com indignação no coração, ficamos desejando às vezes a forma como fazíamos as coisas antes de sermos cristãos. Isso é pecado aos olhos de Deus. Nós não somos mais esses vasos velhos. Nós passamos pelo sangue do Cordeiro. Ele já foi barrado nas ombreiras, nas vergas das nossas vidas, das nossas casas. Houve um sacrifício que já foi feito por nós. Nada poderá ser como antes. Vamos declarar isso diante do nosso Deus. Vamos pedir ajuda a Deus para sermos esse vaso novo, capaz de receber todas as coisas boas que Ele nos tem preparado em nosso caminho. Mola a minha vida.
Talvez você esteja sofrendo por algumas áreas da sua vida, quem sabe em sua maneira de ser, em seu caráter, em seu feitio, ainda ser aquele vaso velho, ainda ter aquela forma antiga de reagir mal. Talvez você já tenha ouvido críticas de pessoas que você ama e as achou injustas porque elas lhe causam sofrimento, mas hoje, na presença de Deus e a sós consigo mesmo, você é capaz de reconhecer e dizer: é verdade, Senhor, é verdade, eu ainda sou assim, eu não quero, mas às vezes ainda dou comigo a ser assim. Fale com Deus e no seu lugar. O Espírito de Deus está aqui, pairando sobre a sua vida, como pairava sobre a terra sem forma e vazia, esperando que uma palavra fosse falada para começar a fazer a obra de mudança nesta terra. O Espírito de Deus está aqui à sua espera para mudar a sua vida. Diga ao Espírito de Deus o que está disposto a fazer nesta manhã. Esta é a única parte em que eu não posso liderá-lo na sua oração. Porque o que Deus tem para fazer com cada um de nós é único. O que Deus tem revelado ao coração de cada um de nós acerca do plano pessoal para a nossa vida é único. Aquilo que Deus já lhe revelou, aquilo que Deus tem estado a contender consigo, diga a Ele que está de acordo com isso nesta manhã. Convide-o. Diga-lhe: Senhor, podemos começar essa obra, podemos marcar essa obra, vamos começá-la juntos. Oh, fale com Deus agora, mostre essa determinação para com Ele. Deus ama os que são diligentes em fazer a vontade de Deus. Oh, tenha a coragem de falar com Ele e o convidar. Deixa o louvor cantar para si. Fale com Deus aí no seu lugar.
nossa agenda, no primeiro ponto da nossa agenda, de novo a obra que o Pai quer fazer em cada um de nós. Pois nós sabemos que essa é a obra das obras. Sem essa obra estar em cumprimento, nada mais em nossa vida pode ser resolvido. Porque tudo se trata acerca disso e em torno disso, de buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Só depois todas as outras coisas da nossa vida se compõem, se acertam. Tu és o modelo, a tua vontade é soberana, Senhor. E a obra que tu queres fazer dentro de nós é a obra prioritária da nossa vida. Ajuda cada um dos teus filhos nesta manhã a entender isso, Senhor. Para que todos possam estar contigo quando tu os chamas a orar. Para que todos possam estar contigo na hora de te adorar. Na hora de te entregar os assuntos das suas vidas. Na hora de proclamar a sua fé. Na hora de te servir. Que todos saibam como, quando e como te servir, Senhor. Vem iluminar o entendimento, o nosso entendimento, por meio da fé. Faz com que os nossos ouvidos, ouvindo, não ouçam aquilo que o mundo nos diz. E ainda que o mundo fale connosco, faz com que esse falar não seja audível o suficiente para abafar a tua voz em nossos corações. Fala que os teus filhos ouvem. Fala que o teu Espírito, Ele é real. Ele é o Espírito da profecia. Glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor. Pai, em teu nome eu proclamo que todo o cansaço mental, Senhor, todo o cansaço físico, todo o cansaço espiritual que estiver sobre qualquer um destes teus filhos, seja dissipado na tua presença agora, em nome de Jesus. Eu falo a todos os órgãos, a todos os membros, a todas as células dos corpos dos teus filhos nesta manhã, que recebam a vida que há no teu nome. Recebam a vida que há na tua palavra revelada neste lugar. Por isso eu proclamo que os seus corpos estão curados pelas pisaduras de Jesus. Eu falo corpos harmonizados com a tua vontade, Senhor. Eu falo mentes concordantes com a tua vontade, livres de todo o embaraço, livres de todo o engano, livres de toda a falsidade, de toda a distração que os tem afastado de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu falo cura a todas as emoções doentes que estão neste lugar. Eu falo almas restauradas, regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Eu falo vontades livres para deixarem de ser manipuladas, para deixarem de ser conduzidas cegamente, sabe-se lá por quem. Eu falo vontades livres em Cristo, ativas em Cristo, neste lugar, em nome de Jesus. Oh, Seu Santo Espírito, vem. Começa essa obra. Todas as obras que pararam em algum momento da nossa vida, Senhor, retoma essas obras em nós, neste dia. Pois nós nos arrependemos humildemente de todos os pecados que consentimos, Senhor, que te entristeceram. E vem, Senhor, vem de novo, dá-nos essa oportunidade de sermos edificados em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, agradeça a Deus.
Obrigado, Jesus, por essa obra que começaste hoje em minha vida. Obrigado, Espírito Santo, pois eu sei que Tu estás comigo para que o poder de Deus seja real em minha vida e as Suas promessas se tornem na minha realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Dê um abraço em si mesmo, irmão. Faça assim. Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor.